Fala pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender o que é aprendizagem supervisionada e aprendizagem não supervisionada, tá? Qual é a diferença entre essas duas? Primeiro vamos falar sobre a aprendizagem supervisionada. A aprendizagem supervisionada é quando a gente tem os rótulos dos dados bem estabelecidos, tá? Então imagina que a gente está resolvendo, né, um problema de classificação de imagens e a gente já tem as imagens classificadas e rotuladas. Então a gente tem as imagens, isso aqui é um celular, isso aqui é uma geladeira, isso daqui é uma flor. Então cada imagem já está rotulada, né, sobre qual é o significado daquela imagem, e o programa vai tentar agora aprender, entender o que é uma flor a partir de várias imagens de flores. Ele vai tentar descobrir qual é a relação, o que faz uma flor ser uma flor, o que faz um celular ser um celular, quais são as características, né? Mas com base em informações que já foram colocadas. Já foi rotulado que aquilo é um celular, já foi rotulado que aquilo é uma flor, né? Então essa informação já foi informada para o problema. No exemplo que eu usei na aula que eu estava explicando overfitting e underfitting, aquele é um exemplo também de aprendizagem supervisionada. Por quê? Porque a gente já tem o resultado estabelecido. Então a gente tinha ali uma variável e tinha uma outra variável que dependia dela, certo? Então a gente tinha um gráfico ali e a gente já tinha todos os dados e o nosso problema, o que a gente estava tentando resolver, era encontrar uma curva que melhor se adequasse àqueles dados. Então a gente está procurando que o algoritmo, né, encontre a melhor relação, uma curva que explique a relação dos dados. Mas a relação dos dados já está estabelecida, já tem os resultados ali. Então sempre que a informação da nossa variável de resposta já foi informada, né, a gente já tem essa informação prévia, é um problema de aprendizagem supervisionada, né? O nome de supervisionado vem de supervisão justamente por isso. É como se tivesse um professor ali dizendo, isso aqui está errado, isso aqui está certo, ou o valor é esse, o valor é aquele. Era para ser esse valor e não esse, né? Então esse é um tipo de aprendizagem supervisionada. Já a aprendizagem não supervisionada é quando a gente não tem essa informação prévia, tá? Então imagina que tu tem um conjunto de dados que tem características de várias plantas diferentes, tá? E tu não sabe nada sobre plantas, não tem nada prévio que te diga, olha, tem uma categoria de plantas assim que tem as características e tem outra categoria que tem outras características. Tu não sabe nada sobre isso, não tem essa informação e tu precisa, né, a tua intenção é classificar essas plantas. Então tem muitos dados de plantas diferentes, com medição, por exemplo, do tamanho do caule da planta, a espessura do caule da planta, o tamanho das flores, né, das folhas da planta. Então tem várias características, informações dessas plantas, né, no conjunto de dados. E tu quer encontrar agora como é que eu posso categorizar isso? Quais são as características que determinada categoria pode ter em comum? Né? Como é que eu posso separar essas plantas de diferentes categorias? Mas tu não sabe essas categorias a priori, tu não tem essas informações. Então esse é um problema de aprendizagem não supervisionado. Tu vai pedir para o algoritmo encontrar essas relações para ti. Então tu vai dizer para o algoritmo assim, olha, separa para mim essas plantas em 5 categorias. Tá? A única informação que tu vai passar vai ser essa. E o algoritmo sozinho agora vai ter que descobrir o que essas plantas têm em comum, de forma que ele possa separar em 5 categorias diferentes. Então, como ele sabe que vai ter que se separar em 5 categorias, ele vai agrupar então esses dados em 5 partes diferentes e classificar de maneira que ele encontre, essas plantas aqui têm algo em comum, dá para colocar eles numa categoria separada dessa, que tem algo em comum com essa. Então ele separa em categorias diferentes. Então daqui a pouco, se eu separei em 5 categorias, ele vai separar, olha, nessa categoria aqui estão todas as plantas que têm caules compridos, por exemplo. Ele encontrou essa característica sozinho. Vendo todos os dados, ele viu, olha, tem plantas que têm isso aqui em comum. Ah não, tem outra característica que se destaca aqui, ó, que muitas plantas têm isso em comum, então ele separou isso em outra categoria. E assim por diante. Então ele encontra, né, quão próximos os dados estão, e se ele encontra alguma coisa em comum nos dados, ele consegue agrupar aquilo com uma categoria. Tá? Então esse é um exemplo de aprendizagem não supervisionada. Um outro exemplo seria, se tem um conjunto de dados de clientes, né, da tua empresa, por exemplo, na empresa que tu trabalha, e daí tem lá um conjunto muito grande de dados dos clientes e tu quer separar, classificar esses clientes em diferentes categorias, perfis de consumo, por exemplo, né? Então tu não tem essa informação prévia, tu só tem ali os dados dos clientes. Aí tu quer separar agora, poxa, eu queria separar diferentes perfis de consumo para entender, né, o comportamento do consumidor. Então tu pede para o algoritmo fazer isso para ti, que o algoritmo encontre relações, né, de proximidade que os clientes possam ter e daí ele vai separar essas categorias para ti. Então, né, fazendo um resumo geral, a aprendizagem supervisionada é quando a gente já tem as informações e a gente quer só encontrar ali, né, uma forma do algoritmo poder prever um próximo dado com base em informações que já foram informadas. Então já foi colocado um valor específico, né, de um tamanho, de um preço, de alguma coisa, e eu quero agora poder prever um novo tamanho, um novo preço com base em valores que eu já informei. Tá? Então isso é aprendizagem supervisionada.
Agora, a aprendizagem não supervisionada é quando eu não tenho uma resposta específica, não tenho um certo ou errado, né? Não tenho isso pronto e eu quero que o algoritmo descubra sozinho as relações dos dados. Então, nesse caso, é uma aprendizagem não supervisionada, tá certo? Então esse era o objetivo dessa aula, era mostrar a diferença desses dois conceitos, e é evidente que vão existir algoritmos de machine learning para aprendizagem supervisionada e também vão ter outros algoritmos de machine learning para aprendizagem não supervisionada, tá? Então isso é o que a gente precisa entender agora, dependendo do problema que a gente vai tentar resolver, vão ter algoritmos específicos, né, dependendo da natureza do problema, tá certo? Então para essa aula eu vou ficando por aqui e a gente se vê já em breve em próximos vídeos aqui no canal Didática Tech. Até mais!